Enfim, a Prefeitura de Maceió visualizou e cumpriu a decisão judicial que obriga a volta do estacionamento na Avenida Silvio Carlos Viana, aquela novela que a gente mostrou já há pelo menos 2 semanas. O repórter Leandro Santiago está lá ao vivo na orla de Ponta Verde. Tudo liberado por aí, Leandro? Tudo liberado sim, viu Protásio? Agora, desde sábado, foi liberada a via por aqui. O DMTT visualizou a notificação que recebeu e, por isso, atendeu. E agora, as vias aqui na Silvio Carlos Viana estão com a placa de estacionamento proibido desse jeito, como você vê nas imagens do Glauber Rachid. No sábado, elas foram todas encapadas com esses sacos pretos. Então, portanto, o estacionamento está permitido aqui, nesta parte aqui da orla, aqui na Silvio Carlos Viana, onde você tem estacionamento aqui, onde você tem comércio, onde você tem residências, entre outros locais. Então agora dá para estacionar sem medo. A gente mostrou na sexta-feira a determinação que ainda havia a proibição do estacionamento e que por isso muitos motoristas acabaram sendo multados. Você está vendo aqui agora, então, ó, pessoal aqui pode estacionar. A gente na sexta-feira testemunhou as pessoas muito apreensivas, estacionando e perguntando para nós: pode estacionar? Não pode estacionar? A gente falava, não pode estacionar porque senão vai ser multado, como a gente viu vários carros com o papelzinho da multa ali no para-brisa. Do outro lado continua a faixa verde, continuam os cones por aqui, que também era uma reclamação de todo mundo, mas esta faixa verde aqui, na parte interna, onde está o mar, ainda está valendo, viu, gente? Ó, aqui não dá para estacionar. A gente viu na sexta-feira alguns carros aqui parando brevemente para poder descarregar, para poder fazer algum serviço, mas não está permitido. Do outro lado agora dá para estacionar tranquilamente. Agora, isso quer dizer que acabou a queda de braço? Não, porque o DMTT já disse que vai recorrer da sentença. Durante esse final de semana até divulgaram o estudo que originou esta faixa verde por aqui, um estudo de cerca de 60 páginas, onde cita a experiência feita em outros países, cita até um exemplo que foi feito no bairro do Brooklyn, em São Paulo, capital. Então, a batalha judicial deve continuar, apesar da reclamação de todos aí quanto a essa questão. O setor de hotel reclamou bastante quanto a isso, restaurantes, pessoal dos aplicativos. Ninguém gostou da aplicação desta faixa verde agora, que continua pelo menos aqui na parte aqui da Silvio Carlos Viana, na orla, no mar. Do outro lado, agora já é permitido o estacionamento. Volto com você, Protásio. Obrigado, Leandro, pelas informações ao vivo no local. A gente está vendo essa parte da faixa verde, aí a única questão que fica agora é, desse lado tá podendo estacionar normalmente, mas desse lado aqui, se eu não estiver enganado, na ação judicial da determinação é para que essa faixa verde também deixe de existir como bloqueio de estacionamento. Aqui, ó, está sendo proibido estacionar do mesmo jeito. Então, a medida judicial, nesse caso, não estaria sendo cumprida totalmente, porque nesse lado também, que compreendia o estacionamento antes da mudança, de acordo com a ação judicial, também deveria ser destinada para os veículos poderem estacionar, para as pessoas poderem deixar os seus carros aqui. Então, vamos em busca do DMTT dessa resposta também para cobrar esse esclarecimento, porque a mudança agora foi feita no sábado para o retorno do estabelecimento do estacionamento na região, mas fica a dúvida em relação a essa parte aqui, se vai ser liberada, se não vai, porque aqui, como o Leandro está mostrando, a imagem é ao vivo, tá aqui com os cones e com as placas ainda que não foram cobertas nessa região, somente do outro lado. O Leandro falou do estudo que foi desenvolvido e que foi apresentado só agora, inclusive, depois de toda essa repercussão que a gente vem acompanhando, uma demora danada para apresentar essas informações, e eu li o conteúdo das 68 páginas que foram apresentadas pelo DMTT. Um projeto bacana, porque a proposta do objetivo é bem interessante. Ela fala de mobilidade ativa, que seria incentivar cada vez mais os pedestres a terem espaços, os ciclistas também, para proporcionar uma mobilidade que deixasse mais os veículos
nas suas residências, esses veículos individuais, como carros, motos, esse transporte que pode agravar cada vez mais o trânsito. Então tem muitos benefícios que essa tal mobilidade ativa ela pode proporcionar. Acho muito válido, na teoria ela é realmente muito boa e aí é uma experiência que poderia ser realmente aplicada. Mas o problema todo que a gente vem observando é que essa mudança foi feita de uma hora para outra, assim, para o comerciante, para o ambulante, para quem usa o seu próprio carro ali para estacionar, seja um morador ou quem vai frequentar essa região da orla, com uma comunicação muito falha. Porque primeiro a gente teve entrevista aqui do DMTT falando que ali seria uma mudança para realmente proporcionar um fluxo melhor de veículos. E aí no dia seguinte veio a implantação da faixa verde sem comunicação nenhuma. Isso não foi antecipado. E aí vem a questão da reclamação da parte comercial, de ambulantes, de representantes de associações, dos moradores e tudo que a gente acompanhou até a medida judicial que só foi acatada em partes, como a gente viu, no final de semana. E aí, os exemplos usados dentro deste estudo, que são 3 pontuados pelo DMTT, um é da Dinamarca, que foi implementado na década de 60, o outro é na Alemanha, na década de 70. E por que eu estou dando essa ênfase quando foram feitas essas mudanças nesses países? Primeiro, que são realidades diferentes e segundo, que são situações bem diferentes de épocas de urbanização que não condizem com as atuais. Então são exemplos que, no meu entendimento, não encaixam com a realidade de Maceió, que tem um ponto turístico aqui, que é a praia, usada por todos, não só turistas, como moradores, frequentadores e comerciantes também. E o outro exemplo foi o de São Paulo, que é uma região do Brooklyn na cidade, que é uma área que foi implementada para focar mais no pedestre, e aí eu pesquisei sobre isso, porque há no entorno uma estação de trem e ali o movimento é muito grande de pedestres, então teve um objetivo diferente do desse. Eu não estou dizendo que a proposta de impulsionar locais para a mobilidade de pedestres e ciclistas é errada. Pelo contrário, a gente precisa discutir o avanço do número de carros, de veículos individuais. A gente precisa discutir o melhor transporte público, mas é preciso ser feito de uma forma que traga o menor impacto possível para toda a demanda da região, adequada à nossa realidade. E não foi isso que a gente viu aqui, porque a reclamação ela foi imediata de vários segmentos, vários setores. Então, é um trabalho difícil, fazer essa adequação, porque eu já falei semana passada, a cidade cresceu com o número de veículos e essa urbanização não foi pensada, não foi planejada, então foi um crescimento desorganizado. Então, tudo que a gente for fazer hoje vai trazer um impacto, mas isso precisa ser muito bem pensado, para que isso não cause mais transtornos. É muito válido para o pedestre, para o ciclista, ok, mas e os outros impactos? Isso também é colocado no estudo, mas a gente está vendo agora na prática o quanto isso desagradou, o quanto foi difícil, principalmente áreas de descarga e descarga, que são até colocadas como 8 pontos no estudo, mas longe dos comércios, longe da praia, de onde o ambulante está. Então, mais uma vez eu vou reforçar, a comunicação, o diálogo é preciso e o estudo também é sempre muito interessante, muito importante. Mas a forma como foi feita causou diversos questionamentos e esse estudo foi apresentado de uma forma muito tardia, para a gente ter mais conhecimento do que ia ser realmente feito e dos principais benefícios que essa mudança poderia trazer. Estamos seguindo acompanhando porque a Prefeitura diz que vai recorrer dessa situação, então fica sempre esse espaço aberto para que a gente possa dialogar sobre os benefícios, porque ainda há muitas reclamações sobre tudo isso e essa área da faixa verde ainda está bloqueada para o trânsito. A gente vai atualizar isso ao longo da nossa programação aqui na TV Pajuçara.